O que está acontecendo com a Hapvida? Panorama estratégico e desafios da Hapvida em 2025. Expansão, regulação e dinâmica de mercado. A Hapvida consolida-se como a maior operadora de planos de saúde do Brasil em 2025, com 16 milhões de beneficiários, após a fusão com a Notre Dame Intermédica. A empresa enfrenta um cenário multifacetado. Investe R$ 2 bilhões na ampliação de sua rede própria, incluindo hospitais premium em São Paulo, enquanto navega por desafios regulatórios da ANS e pressões financeiras decorrentes de taxas de juros elevadas. Seu desempenho no mercado acionário reflete essa dualidade, com quedas abruptas devido a mudanças regulatórias e recuperações atreladas a expectativas de reajustes nos planos. Este relatório analisa as estratégias de crescimento, impactos da judicialização e o equilíbrio entre inovação operacional e restrições macroeconômicas que definem o ano crítico para a companhia. Expansão da rede própria e estratégias de verticalização. A Hapvida iniciou 2025 com um ambicioso plano de investimentos de R$ 2 bilhões, destinado à construção de novos hospitais, clínicas e unidades de pronto atendimento em todo o país. Desse total, R$ 1 bilhão está concentrado em São Paulo, onde a empresa busca conquistar um público de maior poder aquisitivo com a inauguração de hospitais premium em bairros nobres como Vila Clementino e Jardim 5. Essas unidades, com capacidade para 250 leitos cada, integram serviços de alta tecnologia, hotelaria diferenciada e atendimento personalizado, marcando uma transição estratégica para planos de saúde de maior valor agregado. A verticalização, percentual de atendimentos realizados na rede própria, permanece inferior a 90% em São Paulo, abaixo da média nacional, mas a expectativa é que as novas unidades elevem esse indicador. Paralelamente, a empresa expande sua presença em Manaus, Fortaleza e Belém, adicionando 1.811 leitos até 2026. Essa expansão física visa reduzir a dependência de terceiros, controlar custos e ampliar a margem de lucro, estratégia alinhada ao histórico de eficiência operacional da Hapvida. Impactos regulatórios e pressões financeiras. As novas regras propostas pela ANS em dezembro de 2024 introduziram desafios significativos. A fixação de uma meta mínima de sinistralidade, razão entre despesas médicas e receitas, de 75% e a proibição da acumulação de índices financeiros nos reajustes técnicos pressionaram o modelo de negócios da Hapvida, tradicionalmente baseado em baixos custos operacionais. Analistas do BTG Pactual destacaram que essas medidas penalizam operadoras eficientes, cuja sinistralidade histórica gira em torno de 68%, abaixo do novo patamar regulatório. Como reflexo imediato, as ações da Hapvida, HAPV3, caíram 13% em um único dia, atingindo R$ 2,23, menor valor desde 2023. O Goldman Sachs revisou o preço-alvo das ações de R$ 5,00 para R$ 4,3, citando o aumento das taxas de juros, média de 14,2% em 2025 contra 12,3% anteriormente projetado, que elevam as despesas financeiras e reduzem o lucro líquido ajustado em 11%. A combinação entre custos de capital mais altos e limites regulatórios criou um cenário de margens comprimidas, exigindo ajustes nos reajustes dos planos, estimados em 8,6% para 2025, abaixo dos 9,1% de 2024. Judicialização e seus efeitos nos custos operacionais. A judicialização, processo no qual beneficiários contestam judicialmente reajustes ou coberturas, emergiu como um dos principais obstáculos financeiros. A Hapvida estima que as ações judiciais gerem um impacto de 1,5% nos reajustes anuais, equivalente a aproximadamente R$ 240 milhões considerando a base de receitas de 2024. Gustavo Ribeiro, vice-presidente de Relações Institucionais, destacou que o fenômeno não apenas eleva os custos diretos com indenizações, mas também alonga o ciclo de recebimento devido a contingenciamentos judiciais. Esse cenário levou a empresa a adotar medidas preventivas, como a criação de um departamento jurídico dedicado a mediações extrajudiciais e a revisão das cláusulas contratuais para maior transparência nas coberturas. No entanto, a incerteza regulatória persiste,
com a ANS realizando audiências públicas até fevereiro de 2025 para discutir as novas normas, o que mantém o setor em alerta para possíveis ajustes. Dinâmica do mercado e reações dos investidores. O mercado acionário reagiu de forma volátil às notícias sobre a Hapvida. Em dezembro de 2024, as ações despencaram 13% após o anúncio das novas regras da ANS, refletindo preocupações com a rentabilidade futura. Contudo, em um movimento contrário, o papel valorizou-se quase 6% em 11 de dezembro, impulsionado pela estimativa do BTG Pactual de um reajuste médio de 5,6% nos planos individuais para de 2025 a 2026, alinhado às projeções de inflação de 4,9% e crescimento das despesas médicas de 6,6% ao ano. Analistas do Goldman Sachs mantiveram a recomendação de compra, apontando o fluxo de caixa livre, FCF, de 11% como um dos mais atrativos do setor, mesmo em um ambiente de juros elevados. Essa perspectiva baseia-se na capacidade da Hapvida em gerar eficiências operacionais através da rede própria, que deverá responder por 80% dos atendimentos até 2026, reduzindo a dependência de prestadores externos e otimizando custos. Estratégias de segmentação de mercado e inovação. Além da expansão física, a Hapvida diversificou sua oferta de produtos para capturar diferentes nichos de mercado. Em São Paulo, o lançamento de planos premium, associados aos novos hospitais de alta complexidade, visa atrair um público disposto a pagar até 40% a mais por serviços diferenciados, como suítes individuais e tecnologia de ponta em diagnósticos. Essa estratégia complementa a base tradicional de planos acessíveis, consolidando a empresa em múltiplos segmentos. A integração tecnológica também avança, com investimentos em plataformas digitais que permitem agendamento online, telemedicina e acesso unificado a prontuários eletrônicos em todas as unidades. Essas inovações não apenas melhoram a experiência do usuário, mas também reduzem custos administrativos. Estima-se que a digitalização dos processos diminua em 15% as despesas operacionais até 2026. Perspectivas macroeconômicas e demográficas. A expectativa de queda na taxa de desemprego para 7,2% em 2025, segundo projeções do Banco Central, tende a ampliar a base de clientes com planos corporativos, principal fonte de receita da Hapvida. Paralelamente, o envelhecimento populacional aumenta a demanda por serviços de saúde, especialmente em especialidades como cardiologia e oncologia, áreas onde a empresa está ampliando sua capacidade diagnóstica. Contudo, o crescimento econômico moderado, PIB projetado em 1,8% para 2025, e a inflação setorial em medicamentos e equipamentos médicos, estimada em 6,3%, impõem cautela nos reajustes de preços, sob risco de perda de competitividade frente a concorrentes regionais. Conclusão: equilíbrio entre crescimento e sustentabilidade. A Hapvida enfrenta um ano definidor, no qual sua capacidade de equilibrar expansão agressiva e adaptação regulatória determinará a trajetória futura. Enquanto os investimentos em rede própria e premiumização fortalecem sua posição de mercado, as pressões regulatórias e judiciais exigirão ajustes financeiros e operacionais delicados. A manutenção de um fluxo de caixa robusto, aliada à inovação tecnológica, posiciona a empresa como player resiliente, embora dependente de um cenário macroeconômico estável e de claras definições pelo regulador setorial.